Tonoscopia. Propriedade coligativa que estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor. Como em todas as propriedades que nós vamos estudar, o efeito que o soluto provoca, ok? No caso da tonoscopia, o que o soluto faz? O que cada propriedade coligativa estuda é o efeito que o soluto provoca, ou seja, a adição do soluto dificulta a evaporação, diminuindo a PMV. Quando analisamos um sistema como esses, solução de cloreto de sódio 1 mol por litro, água, solução de glicose 1 mol por litro e solução de cloreto de cálcio 1 mol por litro, se fôssemos colocar em ordem crescente quanto à pressão máxima de vapor, o primeiro passo é observar em qual dos sistemas não há presença de soluto, uma vez que ele vai diminuir a pressão máxima de vapor. Então teremos que a água, sistema B, por não ter soluto, vai ter a maior PMV. Aí ficamos entre A, C e D. Verifique a concentração. O mais concentrado tem menor PMV. Só que eles apresentam a mesma concentração. Sendo assim, temos que verificar o comportamento do soluto. Se ele dissocia, se ele ioniza ou se ele apenas se dissolve. O NaCl, ele dissocia em duas partículas para cada NaCl. A glicose apenas se dissolve. O cloreto de cálcio dissocia em 3 partículas para cada CaCl2. Então, o número de partículas dispersas em solução no CaCl2, no cloreto de cálcio, vai ser maior quando comparado ao NaCl e à glicose. Portanto, a pressão máxima de vapor em D vai ser menor. Se a ordem crescente é do menor para o maior. Quando tentamos colocar isso em um gráfico, o que nós vamos ter? Na ordenada a pressão, na abscissa a temperatura. Então você traça uma linha que corte as 4 curvas ou as representações do gráfico que definem os sistemas, desça exatamente na abscissa que você vai ter a temperatura de ebulição de cada uma das curvas. A partir daí, você tem como identificar a pressão máxima de vapor de cada uma, partindo do princípio de que quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil é o líquido, maior a PMV. Por isso que a ordem no gráfico fica B maior que C, maior que A, maior que D. Ok? A outra propriedade, ebulioscopia. Estuda o aumento da temperatura de ebulição. O que o soluto faz? Dificulta a ebulição, aumentando a temperatura de ebulição. Se pegarmos os mesmos sistemas e resolvermos colocar em ordem crescente, veremos que aquele que não tem soluto agora tem a menor temperatura de ebulição. E aquele onde o número de partículas dispersas em solução é maior, vai ter a maior temperatura de ebulição. Se analisarmos um gráfico, veremos que é um gráfico semelhante ao de tonoscopia. Só que no de tonoscopia você observava a pressão máxima de vapor. No de ebulioscopia você vai observar a temperatura de ebulição. A ordem fica B menor que C, menor que A, que é menor que D. Crioscopia. Estuda a diminuição da temperatura de congelamento. O que o soluto faz? Diminui a temperatura de congelamento, uma vez que ele dificulta a solidificação. Analisando os 3 sistemas, vamos perceber que a água, por não ter soluto, iria congelar primeiro que as soluções. Se eu tenho que colocar em ordem crescente, a ordem crescente então fica D como tendo a menor temperatura de congelamento, uma vez que apresenta o maior número de partículas dispersas em solução. E B, por não apresentar soluto, tem a maior temperatura de congelamento. Analisando um gráfico, ordenada e abscissa continua pressão e temperatura. Percebam que há uma inversão na curva e agora na abscissa você vai ler temperatura de congelamento. Então, teremos que a primeira curva será de D, que é menor que A, que é menor que C, que é menor que B. Quarta e última propriedade, a osmometria, que estuda o aumento da pressão osmótica. Apenas para lembrar, pressão osmótica, pressão que é preciso exercer sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra. Lembrando que a osmose é o fluxo do solvente do menos para o mais concentrado. Tá bom? Então, o que o soluto faz? Ele vai tornar a solução ainda mais concentrada, aumentando a pressão osmótica sobre o sistema. Tá? Se pegarmos os mesmos sistemas, vamos ver que a pressão osmótica em D vai ser maior do que em A, C e B. B, uma vez que não tem soluto, vai ter menor pressão. Ok? Bom, uma forma de você também analisar a osmometria é a partir do aspecto quantitativo. E aí a gente tem que lembrar da equação de Clapeyron, que era PV igual a nRT. Tá? Trabalhando com essa expressão, isolando a pressão, temos que P é igual a N vezes R vezes T sobre o volume.
Lembrando que N sobre V é a concentração por quantidade de matéria, podemos substituir na expressão e termos que a pressão é diretamente proporcional à concentração por quantidade de matéria vezes R vezes T, o que significa quanto mais concentrada a solução, maior a pressão osmótica. Tá? É possível também trabalhar com essa expressão e a partir dela se descobrir a massa de uma substância ou a massa molar a partir da pressão osmótica. Lembrando que o número de mols em PV/nRT é massa sobre massa molar, podendo substituir na expressão e você obter essa expressão onde a massa molar é diretamente proporcional à massa em gramas vezes o R vezes o T sobre a pressão osmótica vezes o volume. Um cuidado importante ao trabalhar com essas equações, muito cuidado com as unidades. A constante universal dos gases, o R, vai determinar se a pressão é em atm, se é em milímetro de mercúrio ou se é em pascal. Vai determinar se o volume é em litro ou metro cúbico. Vai determinar se a temperatura é em Kelvin e o N é em mol. Tá? Basicamente, o que muda? A pressão e o volume. Se o R é em atm, a pressão é em atm. Se o R é em milímetro de mercúrio, a pressão é em milímetro de mercúrio. Qual é o grande cuidado que você tem que tomar? Se o R for dado em joule. Se o R for dado em joule, lembre, a pressão tem que ser trabalhada em pascal e o volume em metro cúbico. Tá bom? E detalhe, temperatura sempre em Kelvin. Que é só pegar a temperatura que você tem em graus Celsius, somar 273, que você vai ter a temperatura em Kelvin.